Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marcelo Maier e estou no canal da Tuflix para mostrar para vocês um pouco sobre o Data Studio. Então agora vamos iniciar a aula 4 e hoje vamos falar um pouco sobre visual do Data Studio, tá? Até o momento, na aula 3, a gente concluiu a parte de colocar uma planilha para dentro do Data Studio, organizar ela e organizar junto com os controles, o controle de período, de lista suspensa, para facilitar depois a navegação do usuário. Bom, iniciando aqui então, eu compartilho a tela com vocês, tá? Fica a última aula como estava gravado, então aqui a gente tem o selecionador de período, a tabela com todos os dados que a gente colocou lá da nossa planilha e a parte das listas suspensas, onde a gente consegue fazer todo o filtro do que a gente quer visualizar e as configurações do mesmo. Mas agora eu quero entrar na parte de visual. Então todo gráfico ou lista ou controle que a gente tem na nossa planilha, ele tem a parte de setup, como eu já expliquei nas outras aulas, e ela tem a parte de estilo. Então se eu clico aqui, por exemplo, seleciono a minha tabela, ele vai vir com as configurações da minha tabela, e aí nós vamos entrar aqui na parte de estilo. O estilo é tudo que eu posso mexer internamente na minha planilha, não nos dados, tá? Então é mais as configurações da planilha com estilo de cores, com estilo de tamanho, com estilos diferentes de agrupamentos. Então eu vou mostrar um pouco para vocês. Aqui a gente fala sobre o cabeçalho da tabela, tá? Vocês podem ver que ele é bem dividido, né? Entre as linhas aqui tem cabeçalho da tabela, depois tem um outro título, cor da tabela, rótulo da tabela, é aonde que eu estou alterando a configuração de estilo. Então fica bem fácil de a gente visualizar. Vamos lá, iniciando pelo cabeçalho da tabela, a gente tem aqui, mostrar cabeçalho está marcado. Se eu tirar, ele some o cabeçalho aqui. Então eu quero com o cabeçalho a minha tabela dos responsáveis. Eu tenho como ajustar texto, ele vai dar uma alterada aqui, na melhor maneira. Aqui, ó, cor da fonte do cabeçalho. Vou deixar em vermelho para vocês verem o que eu estou mudando. Olha que legal, data de atendimento em vermelho. Qual o tamanho que eu quero do cabeçalho? 14, 12, 16. Ó, eu quero aumentar um pouco o meu cabeçalho. Tá vendo que ele muda já a configuração aqui, porque ele não consegue deixar com esse tamanho na mesma linha. Mas não tem problema. Qual a fonte que eu quero deste cabeçalho? Então, vou deixar a mesma padrão aqui, mas para vocês verem que vocês têm outras opções de alterar. Então, a gente mostrando um pouco das cores das tabelas. Quando a gente chega na cor da tabela, deixando o mouse em cima, ele já me diz, ó, cor do plano de fundo da tabela do cabeçalho. Ele está cinza, vou botar em preto. Está em preto ali. Agora, eu vou redefinir para facilitar aqui vocês enxergar onde que foi alterado. Aí aqui do lado, cor da borda da célula. Vou botar em laranja para vocês verem. Ó, tá vendo? Mexeu em todas as linhas. Aqui eu consigo alterar também entre cores nas linhas pares e linhas ímpares. Só para vocês darem uma olhada. Se eu botar cinzinha, por exemplo, olha como fica. Tá? Então vou redefinir aqui para facilitar depois o entendimento de um estilo no geral. Então, redefinir todas as opções aqui. Tá? Deixei só em vermelho para vocês verem. Então aqui eu mexi no cabeçalho. Rolando um pouco, eu chego no rótulo da tabela. O que é isso? São as cores das coisas que estão dentro, são os dados. Vou deixar aqui em amarelo para vocês visualizar. Olha só, coloquei em amarelo o rótulo da tabela. Tá? A cor amarela é todos os textos que tem que a gente consegue mudar a cor também. Vou redefinir aqui. Voltando. Então, descendo um pouco, a gente tem o corpo da tabela. São números de linhas. Eu quero ter números de linhas aqui? Quero, então eu deixo marcado. Não quero, eu tiro a marcação, tá? Tem outro ajuste de texto para ajustar entre as células também. Rolagem horizontal. Isso é bem importante quando a gente tem mais de uma coluna. Quando a gente tem mais de uma coluna aqui, elas vão ficar para o lado e aí a gente não vai enxergar ou vai ficar tudo um pouco comprimido. Quando a gente coloca a rolagem aqui, ele automaticamente vai dar uma barra de rolagem que a gente pode ir para um lado e para o outro. Nesse aqui não precisa porque a tabela já está ao tamanho certo, então não vai precisar de rolagem. Então, quanto menos coisa tiver, mais limpo fica. Então, eu entro aqui para o rodapé da tabela. Mostrar paginação significa aqui, ó, no rodapé. Eu quero ter essa página ou não? Ó, eu não quero. Então, eu tiro, já nem me aparece que tem mais páginas. Se eu quero, para deixar mais organizado, eu coloco a opção páginas compactas também.
Eu posso mudar a cor do meu rótulo, então a cor da borda do rodapé tá branco. Eu posso botar outra cor e depois redefinir. Eu posso deixar as larguras, eu posso deixar mais sólida, mais opaca. Aqui eu tenho mais tracejada, pontilhada, as opções que eu tenho de linhas aqui ou do meu rodapé. E aí eu tenho também assim, dados ausentes, isso aqui é muito bacana. Lembra que na última aula eu também falei um pouco sobre o null lá nas tabelas, quando entram dados de planilha, por exemplo, que estão com a célula em branco, ele fica null. Então aqui eu posso botar toda vez que tiver um null, eu deixo sem dados, ou eu exibo zero, ou eu exibo realmente nulo, ou eu exibo um risquinho, ou eu mostro em branco. Eu deixo zero, eu não deixo nada aparecendo na célula. Eu posso ter essa opção, isso é bem legal, porque senão aqui ele vai dizer, tá aparecendo como nulo. Então eu posso mudar aqui e vou deixar um risquinho para ficar mais limpa de visualizar a minha tabela. E aí quando a gente fala nas dimensões, lembra que lá no setup, vou voltar aqui para vocês verem, a gente tem essas dimensões, 1, 2, 3, 4. No estilo eu posso mexer em cada dimensão também. Se eu ver as dimensões que eu tenho a coluna 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4 aqui das minhas dimensões. E o último aqui, Record Count, é a minha métrica que eu conto. Então ela está aqui. E aí eu posso selecionar se eu quero para a esquerda, no centro da célula, ou para a direita, tá? Então vamos ver a primeira. A primeira está aqui, significa, vou deixar ela bem para a esquerda. João, Carla é a segunda coluna, eu vou botar no centro. Olha que vai mexer para o centro. Assim como eu vou pegar a última lá para facilitar e vou botar no centro. Então, tá aqui a configuração de aonde que eu quero na minha célula que esteja os dados, eu mudo em dimensão e métrica, centralizando, deixando a esquerda ou a direita, tá? Precisão decimal. Aqui a gente tem números inteiros, mas eu posso mudar aqui e botar precisão 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se tiver alguma coisa com vírgula também, por exemplo, lá na tua tabela os dados são em vírgula. É 13,53. Então, de vez de eu deixar automático, ou eu posso ver quantas casas depois da vírgula, né? Qual a precisão decimal que eu quero e posso alterar aqui também para facilitar a minha visualização. Às vezes a gente mexe com dinheiro, eu não posso ter um número cheio, eu tenho que ter um número com vírgula. Então a gente chega aqui no segundo plano de borda, que eu posso mudar a cor de cenário. Legal deixar o mouse em cima, que ele vai te dando a explicação do que é cada opção, ó. Então aqui, ó, cor da borda, acessórios, se eu quero adicionar mais sombra ou não. E aqui finalizando a gente tem o cabeçalho do gráfico. É esse cabeçalho aqui, ó, onde tem esse maisinho e eu posso mudar algumas coisas, tá? Eu quero mostrar ele ou não, mostrar ao passar o cursor ou não mostrar. E aí ele não vai aparecer ali, isso é até melhor, porque daí ninguém que está visualizando esse relatório consegue clicar, tá bom? Então essa é a parte de estilo, eu fico por aqui, tá? Aproveitem para seguir o nosso canal, deixar comentários. A próxima aula, a aula 5, também vai ser de estilo, então eu vou mostrar para vocês como a gente adiciona mais páginas, como a gente muda o layout da página toda.